Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico e moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor, a este canal Maravilhas da Lei. Rogo que Deus, o Senhor, abençoe sua vida, abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe seu empregador. Quanto a mim, eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida da minha família, dos meus filhos. Eu sou grato a Deus pelo perdão de Deus aos meus pecados. Sim, eu sou grato ao Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Perdoa os meus pecados. Sou grato a Deus por estar aqui, através da internet, lendo, falando, compartilhando, comentando a palavra do Senhor. Falar da palavra de Deus é fazer a obra do Senhor. Eu sou grato a Deus por estar aqui. Hoje eu quero compartilhar um assunto que tem a ver com o perdão dos nossos pecados e com a salvação da nossa alma. Mas tem a ver também com o conhecimento do conteúdo da Bíblia. Eu entendo, e é meu entendimento, que o conteúdo da Bíblia deva ser de nosso conhecimento. Eu entendo, e é meu entendimento, que a finalidade, o objetivo do Senhor propagar, o Senhor divulgar a sua palavra para que nós tomemos conhecimento. Então, o assunto que eu vou falar hoje também tem essa finalidade, de nós conhecermos o conteúdo da Bíblia. Eu vou fazer leitura de alguns textos. Para fundamentar, para fertilizar o assunto que eu quero compartilhar hoje. O texto principal dos textos que eu vou ler está escrito no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, no verso 26. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Eu vou repetir. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Cireneu, da região de Cirene, no norte da África. Eu vou ler o texto que está escrito no Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Pentateuco, livro de Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Diz assim a palavra. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia.
porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eu vou repetir aqui um texto, um pedaço desse texto. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dizendo assim, capítulo 4, a partir do verso, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 14. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens, porquanto a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lhes para que não fale mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vou ler a partir do verso 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos demonstramos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que os homens. Mas importa obedecer a Deus do que os homens. O que eu vou compartilhar aqui é um assunto que eu busquei aprender. Quando eu era novo convertido, eu tinha muita curiosidade em aprender certos assuntos da Bíblia. E esse assunto aqui, desse texto de Lucas, desse homem, Simão Cirineu, ser obrigado, constrangido pela mão de um soldado romano a levar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que esse homem foi chamado no sentido de ser obrigado, de ser impelido a levar a cruz do Senhor? Eu sempre tive curiosidade de saber. E eu agradeço a Deus, porque Deus, conhecendo o nosso interior, no tempo que eu estava na aeronáutica, eu morava em Brasília, o Senhor me converteu em Brasília. Em Brasília, na aeronáutica, eu fui transferido para Manaus. Eu vivi em Manaus 5 anos. E lá o Senhor me ensinou muita coisa. Muitas experiências o Senhor me fez viver. Me fez vivenciar com Ele. E lá em Manaus eu tive a oportunidade de frequentar um seminário. O seminário, o diretor, o presidente era o pastor Samuel Câmara, o Ibadã. Eu frequentei o seminário. Frequentando o seminário, eu tive a oportunidade, naquele tempo, de frequentar a biblioteca.
eu frequentei muito a biblioteca do Instituto. E lá na biblioteca eu tive a oportunidade de ler muitos livros. Livros que falavam dos costumes, do modo de vida, do padrão de vida, da cultura do povo judeu. A maioria dos livros que eu li, frequentando o seminário lá em Manaus, a maioria dos livros eram livros que falavam da cultura do povo judeu. E esse assunto aqui, desse homem, Cirineu, Simão Cirineu, levar a cruz do Senhor, ser obrigado pelos soldados romanos a levar a cruz do Senhor, tem tudo a ver com a cultura do povo judeu. Nós sabemos pela Bíblia que o Senhor Jesus Cristo ele foi morto, crucificado na cruz do Calvário. Nesse tempo da vida, os sacerdotes, as autoridades eclesiásticas, não a autoridade romana, não, as autoridades judias eclesiásticas, os sacerdotes, eles fizeram questão de crucificar o Senhor, de levar a morte ao Senhor, porque o Senhor realizava milagres no sábado. O Senhor nunca se incomodou, nunca foi impedimento para ele, o Senhor, realizar milagres no sábado. Ele mesmo diz, Marcos 3:21, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E esse fato incomodava muito as autoridades eclesiásticas. E eles fizeram questão, armaram todo o circo para condenar o Senhor como um criminoso. Para que o Senhor fosse condenado e morto na cruz. Por que este interesse? Porque na cultura do judeu, nesse tempo da vida, eu li aqui, Deuteronômio, o pendurado, o condenado, que fosse morto na cruz do Calvário, seria considerado um maldito de Deus. Está na Bíblia. Deuteronômio 21, verso 23. Então, as autoridades eclesiásticas desse tempo da vida tinham interesse, se esforçaram, se empenharam para que o Senhor fosse condenado na cruz para ser considerado maldito de Deus. E eles conseguiram. Ao ser considerado maldito de Deus, eu aprendi, lendo os livros, tinha algumas implicações. O homem que fosse considerado maldito de Deus, morto na cruz do Calvário, esse nome desse homem seria esquecido pela sua família, pela sua parentela. O nome desse homem deveria ser esquecido, deveria ser apagado. Não poderia falar mais no nome desse homem. Também, caso esse homem possuísse patrimônio, terras, gado, escravos, o que fosse, caso esse homem possuísse patrimônio, esse homem que foi morto na cruz do Calvário, considerado maldito de Deus, o seu nome seria esquecido e, caso houvesse patrimônio, o patrimônio seria tomado pelo Estado. Então o Senhor, ele foi morto na cruz do Calvário, considerado pelas autoridades eclesiásticas, os sacerdotes, como maldito de Deus. E eu li no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando os sacerdotes admoestam os discípulos que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Eu li capítulo 4,
Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então, por que esse homem, Simão Cirineu, foi obrigado a levar a cruz do Senhor? Os estudiosos da Bíblia, eles argumentam que as autoridades eclesiásticas não tinham interesse que o Senhor morresse no meio do caminho, porque fazia parte da condenação o homem que fosse condenado a morrer na cruz do Calvário. Fazia parte da condenação o condenado levar a cruz do lugar do julgamento até o lugar da crucificação. Então, o condenado, ele tinha que carregar a sua cruz aonde ele ia ser crucificado, pendurado no madeiro. No caso do Senhor, foi algo que fugiu, porque houve interesse das autoridades eclesiásticas que o Senhor fosse perseguido, sofresse violento, fosse chicoteado, fosse cuspido, apedrejado. E ainda por cima, levando uma cruz de cravos na sua cabeça. Os estudiosos da Bíblia dizem que aquela cruz, sobretudo, sugava a saúde do Senhor, sugava as forças do Senhor, sugava. E o Senhor estava caminhando em fadiga. E havia o temor das autoridades eclesiásticas que o Senhor, mesmo sofrendo violência, mesmo sofrendo castigo, mesmo sofrendo cusparada, apedrejado, que ele não morresse na cruz do Calvário, não morresse no meio do caminho. O interesse é que ele morresse lá na cruz. Então, os estudiosos da Bíblia argumentam que os soldados romanos estavam orientados, instruídos pelas autoridades eclesiásticas que não permitisse que o Senhor morresse no meio do caminho. Por quê? Porque eles não tinham interesse que o Senhor morresse no meio do caminho, carregando a cruz. Eu vou ficar aqui repetindo, mas é porque está na Bíblia. Havia interesse desses homens, dessas autoridades eclesiásticas, que o Senhor morresse na cruz do Calvário, crucificado, para ser considerado maldito de Deus. Eu já li lá em Deuteronômio 21, 22, 23. Havia esse interesse. Porque, caso houvesse a morte do condenado carregando a cruz no meio do caminho, aí que entra, então, a participação involuntária desse homem. A participação obrigada, forçada desse homem, Simão Cirineu. Por quê? Esses homens, eles romperam a tradição judaica. Eles romperam. Esse Cirineu, esse Simão, foi obrigado a levar a cruz do Senhor, do nosso Salvador, do Redentor. Foi obrigado a ajudar o Senhor Jesus a carregar a cruz até a cruz do Calvário. Porque se ele morresse, se o Senhor Jesus morresse no meio do caminho, seria considerado inocente. Pura ironia. Pura ironia. Todo condenado a morrer na cruz do Calvário tinha como extensão da sua sentença levar a cruz do lugar que foi condenado até o lugar que seria crucificado. Se ele morresse no meio do caminho, então esse homem era inocente. Pura ironia. Então, diante do quadro, diante daquele cenário de tristeza,
e de choro e de dor que o Senhor estava vivenciando, carregando a cruz do Calvário, carregando a sua cruz até o Calvário, não tendo mais forças, estando em fadiga. A preocupação dos soldados romanos era com a orientação que as autoridades eclesiásticas passaram para eles. A instrução que foi dada a eles, que não permitisse que o Senhor Jesus morresse no meio do caminho. Portanto, e para tanto, eles obrigaram Simão Sirineu a levar a cruz do Senhor até o lugar da crucificação. É claro que nós, nos dias de hoje, nós louvamos ao Senhor. Louvamos a Deus por esse sacrifício do Senhor Jesus em ser morto na cruz do Calvário, carregar aquela cruz de cravos na sua cabeça, ser crucificado, sofrer perseguição, sofrer violência. Por quê? E para quê? Para pagar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. O preço dos nossos pecados, o preço faz parte dessa caminhada sofrida do Senhor Jesus ao carregar a cruz, carregar a cruz e carregando a coroa de espinhos na sua cabeça. Nós louvamos ao Senhor. Damos graças ao Senhor. Abrimos nosso coração para realmente agradecer a Deus. A única coisa que nós podemos fazer é agradecer a Deus, louvar ao Senhor, cantar hinos de louvores ao Senhor, nos quebrantarmos, ajoelhados e adorarmos o Senhor, reconhecer a sua crucificação, reconhecer a sua majestade, a sua soberania, o seu amor, a sua graça salvadora e abençoadora em nossas vidas. Só nos cabe isso, agradecer diariamente, agradecer ao Senhor pela redenção que Ele nos concedeu, pela remissão da nossa alma. Nós somos homens e mulheres falhos, cometemos os pecados inerentes à nossa natureza humana, mas a nossa alma resgatada, purificada, santificada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor me alcançou, o Senhor me trouxe até aqui. E eu posso abrir meu coração, eu posso abrir a minha boca e declarar e reconhecer Jesus Cristo, Senhor, como o Redentor, o remidor da minha alma, em nome de Jesus.